Perfil está de volta conversando hoje com a atleta e designer Manuela Vilaseca. Manuela, no bloco anterior a gente falou aqui sobre a sua rotina de treinos, a sua alimentação, mas eu queria que você explicasse o que é a ultramaratona, como é que acontece essa prova toda para quem não conhece, porque no final das contas, mais de 160 quilômetros, isso é muito longo, é muito tempo que você fica envolvida nessa prova. Eu queria que você dissesse quanto tempo é preciso para completar, como é que transcorre todo esse percurso. Bom, ultramaratona que eu faço é ultramaratona de montanha, né? E que é uma modalidade que hoje no Brasil cresceu assim de uma forma absurda, né? Eu acho que há 2 anos atrás o calendário não tinha muita prova, você tinha até que procurar a prova fora do país para poder correr. Hoje, se você quiser praticar ultramaratona de montanha no Brasil e não viajar, não fazer prova fora, você consegue correr o ano inteiro. Já existe um calendário bem preenchido. Tem um calendário bem preenchido, com diversas distâncias, né, cada vez aumentando mais, e isso você consegue correr isso aqui. A diferença é que as provas, as ultras fora do Brasil, pelo menos o que eu tenho percebido, que eu hoje, atualmente, faço mais provas fora do Brasil do que no Brasil, porque lá fora tem montanha mesmo, mais do que aqui, né? Aqui uma ultra, que a gente chama, né, ultra trail, né, que é trilha, não necessariamente a gente está correndo em montanhas muito altas ou tem muito desnível. Aqui tem provas que são mais em estradas de terra e que muitas vezes você não tem um desnível tão grande. Então, o corredor mais rápido, até o corredor de asfalto, ele se dá muito bem numa prova dessa, porque ele consegue fazer bem essa transição. Não ele tem mais tanto velocidade. desafio de ter uma montanha mais íngreme, Isso, precisar fazer isso. E não tem tanta pedra, tanta raiz, tanta dificuldade assim de terreno. Já lá fora, a gente encontra montanhas assim muito altas, então a gente consegue correr provas. Por exemplo, a Ultra do Mont Blanc, que é uma das provas mais famosas do mundo, é uma prova de 168 quilômetros, que tem 9.600 metros de desnível positivo. Então você sobe várias montanhas durante essa prova. Então eu basicamente digo que é uma outra modalidade, né? Aqui você encontra provas de todas as distâncias, às vezes em trilhas mesmo, de 5 quilômetros até 80, 100, a gente já tem provas de 100 quilômetros no Brasil, e eu acho que breve a gente terá uma prova de 160 quilômetros. Mas lá fora a característica das provas é um pouco diferente, porque as provas são mais, a gente chama de prova mais técnica, né? Porque exige um pouco mais de... O terreno é um terreno mais difícil de você não progride nele com tanta velocidade e tem muito desnível. Normalmente tem muito desnível positivo e negativo. Então o acumulado muitas vezes é uma coisa assim absurda. Às vezes você encontra 20 mil metros numa prova dessa de desnível acumulado. Porque não conta só a subida, mas a descida. Eu acho que no final de uma prova dessas, a gente está mais cansado para descer do que para subir. É muito esforço, né? O atleta de performance, ele provavelmente não vai parar muito, né? E nem descansar, ele vai correr direto. Mas essas provas são abertas a atletas amadores. Então, a Ultra Trail do Mont Blanc, o primeiro faz em 20 horas, não sei, mas eles consideram que até o último corredor tem até 48 horas para chegar. Então, esse corredor ele pode descansar, ele pode dormir, porque o que ganha, o corredor de performance, ele provavelmente vai passar uma noite só na prova. Já o corredor mais lento, ele vai passar 2 noites. E virar uma noite a gente consegue virar, mas virar a segunda já fica mais difícil. Precisa descansar, né? Então, provavelmente, esse corredor mais lento, ele vai parar e vai dormir um pouco. É permitido parar, existe abastecimento, a pessoa pode parar, não tem problema. É só essa diferença, que eu acho que quanto mais você quer performar, mais rápido você tem que ir. Quem está disputando não para nem para comer, né? E aí a mochila, a gente tenta levar tudo o mais leve possível, né? A gente investe muito em equipamento e por isso o patrocínio é super importante, porque te dá o equipamento de ponta, que não só ele é muito bom, por exemplo, uma jaqueta impermeável, ela é muito boa, impermeável, não vai entrar vento, nem chuva, nem nada, mas ela também é muito leve,
que isso Pra não te faz atrapalhar, diferença, né? que você não tem que carregar peso. Quanto menos peso você puder carregar, melhor, porque mais rápido você vai conseguir ir. Então, eu acho que a mochila até vai de acordo com o nível do corredor, né? O quanto ele quer performar, ele tem que investir nisso para poder ir mais rápido, né? Quanto menos peso, mais fácil. E qual é a dificuldade que você vê, Manuela, hoje no Brasil, dos atletas que querem ser atletas profissionais de ponta, correr essas provas? Que dificuldades eles têm, principalmente em relação ao patrocínio, como você falou, para conseguir chegar num ponto assim tão alto? Eu acho que assim, em primeiro lugar, hoje eu vejo muitos atletas correndo atrás de patrocínio, né? Que eu acho que a coisa do patrocínio agora ficou em evidência, alguns atletas têm patrocínio, então isso faz com que todos os atletas queiram patrocínio, que é normal, né? Mas eu acho que assim, a gente tem que primeiro pensar no que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, se é realmente uma coisa que a gente quer muito fazer, independente de patrocínio, porque eu acho que o patrocínio ele acaba sendo uma consequência. A gente não pode pensar no patrocínio em primeiro lugar. No meu caso, por exemplo, o patrocínio foi uma coisa que aconteceu, né? Eu não planejava isso, foi uma coisa maravilhosa. Hoje eu sou super grata e super orgulhosa assim, de ter esse patrocínio. Mas eu acho que isso é uma coisa que vem com o tempo, às vezes até com os resultados, Do seu né? desempenho, Com o né? seu desempenho, com o seu esforço, sua dedicação. Mas isso não pode estar na frente da sua vontade de fazer aquela modalidade, de estar ali competindo. Então, eu acho que assim, é muito importante, eu sempre digo que os atletas têm um amor pelo esporte que eles fazem, porque isso vai estar acima de qualquer coisa. Então, assim, se você tem patrocínio ou não, é claro que com patrocínio te permite fazer mais provas, viajar, facilita, né? gastar menos. Mas isso não pode ser, assim, o ponto de partida para você estar fazendo aquela modalidade. Então, se eu não tenho condição de competir o ano inteiro, vou escolher as provas mais importantes para mim, vou fazer uma viagem, mas eu vou. Porque isso é uma coisa que eu quero fazer. Né? Exatamente. E qual é a sensação para você, Manuela, de concluir uma prova dessa? O que você pensa quando acabou e você teve um resultado bacana, você superou os seus limites, conseguiu focar, manter a cabeça em ordem para chegar até o final? O que passa na sua cabeça quando você conclui uma prova dessa? Eu acho que cruzar a linha de chegada é uma sensação assim maravilhosa, indescritível. Independente da colocação, você concluiu aquilo que você se propôs a fazer, né? Numa prova de 170 quilômetros, você fica muito tempo correndo, né? Então, no final, eu acho que você quase que não acredita que você está acabando, porque você passou tantas horas, assim, você já... tantos filmes passaram pela sua cabeça, você pensou em tanta coisa, você imaginou tanta coisa, você teve altos e baixos várias vezes, e não é uma vez, você tomou um tombo, levantou, machucou, sentiu sono, de repente se sentiu bem, motivado. Então é muita coisa que acontece. Agora eu acho que fica uma sensação maravilhosa de dever cumprido. Eu me sinto assim muito feliz e muito privilegiada, porque eu acho que a gente tem que estar assim super agradecido de ter saúde e a capacidade de fazer aquilo, porque são poucas pessoas no mundo que conseguem fazer aquilo. Então eu me sinto sempre assim a pessoa mais sortuda do mundo, né? Independente de qualquer coisa, eu acho que não é a colocação que você chegou, isso é uma consequência. Eu acho que chegar bem colocado numa prova dessa, ganhar, subir no pódio, isso é maravilhoso, é indiscutível. Mas eu acho que a sensação de dever cumprido, assim, e de satisfação é enorme. Em primeiro lugar, isso vem em primeiro lugar, né? E você falou que você já competiu na Patagônia, no Mont Blanc, no Japão. O que representa para você esse contato também com a natureza? Um monte de pessoas que provavelmente você conhece nesses percursos todos, gente nova que você vai ter contato. O que isso significa também na sua vida e na prática do esporte? Eu acho que isso é a coisa mais rica de tudo. O contato com a natureza é uma coisa que eu pelo menos, sou uma pessoa que eu tenho assim, uma paixão muito grande pela natureza, por bichos, por estar no meio do mato. Eu me sinto muito bem. Tem gente que fala, você não sente medo de estar lá na montanha sozinha? Às vezes eu falo, eu quero estar sozinha.
Eu quero estar numa montanha sozinha, no meio da noite, né? Tem gente que fala, ai, não, eu espero que tenha alguém do meu lado nesse momento. Eu gosto disso, é um momento, assim, que eu acho que é muito dentro, assim, a gente vai muito dentro da gente e você consegue... Eu descrevo isso até quase como uma meditação, né? Eu acho que é uma forma de meditar, de você estar ali com você naquele momento. Eu acho que é uma coisa maravilhosa. A troca de experiências é maravilhosa também. Hoje eu posso dizer que eu tenho amigos assim no mundo inteiro, que eu conheci lugares maravilhosos e lugares que você só consegue ir a pé. Porque às vezes, na época que eu fazia provas de mountain bike, eu conseguia lugares maravilhosos, mas a bicicleta não te leva em certos lugares que as suas pernas te levam. Então eu me sinto, quando eu estou no topo de uma montanha, quando eu estou vendo um amanhecer, um entardecer, eu estou sozinha, às vezes com neve, em altitude ou atravessando um rio. Eu me sinto muito feliz, assim, muito realizada, porque eu acho que eu sou uma pessoa de sorte de poder ter vivido isso. Eu tenho 35 anos, eu diria que eu tenho quase 70, porque o que eu vivi é o dobro, né? Então é um privilégio. É um privilégio, com certeza. E vamos, antes da gente encerrar, falar um pouquinho da sua carreira como designer também, que apesar de todas essas atividades, você ainda se dedica, você já falou que é empresária. Como é que é esse seu trabalho e como é que você consegue conciliar as duas coisas? Hoje eu sou formada em desenho industrial, eu trabalhei como designer 7 anos no escritório Índio da Costa, que é um excelente escritório de design no Brasil. Mas eu saí do escritório e vim trabalhar com meu pai na nossa empresa, né, familiar. Meu pai é moldureiro há 43 anos e está aqui no Rio. Meu pai é espanhol, veio para o Brasil, abriu a empresa. E eu resolvi seguir com a molduraria, né, que eu acho que vai chegar um ponto que ele vai se aposentar, ele vai diminuir o ritmo de trabalho e alguém teria que assumir isso. E eu fiz isso e hoje eu posso dizer que eu sinto que eu fiz a escolha certa, porque é uma coisa que me desafia no meu dia a dia, a minha própria empresa, olhar onde ela estava e aonde ela vai chegar, onde eu quero que ela chegue. Isso para mim também é um desafio e eu acho que isso eu consigo conciliar. Claro, se a empresa é minha, eu consigo administrar meu tempo. Não que eu trabalhe menos, eu acho que eu sou mais eficiente, as horas que eu estou trabalhando mesmo. E então eu acho que assim eu consigo conciliar isso bem, mas eu também não abriria mão disso. Eu acho que isso é extremamente importante na minha vida, ter um desafio intelectual, eu estar sempre aprendendo. Meu pai é uma pessoa que me ensina muita coisa. Então eu gosto muito dessa vida dupla, né, de ter essas duas profissões. Mas está super preenchida, né? Com certeza. Em todos os lados, Manuela. Nosso programa está acabando. Queria agradecer muito sua participação. Foi ótimo, sucesso nas duas carreiras, que sejam muito bem-sucedidas. Muito obrigada. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima!